Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do Depósito da Fé. É a última aula, mas não é o último vídeo, tá? Agora, concluindo também o livro do Apocalipse, estamos fechando todo esse ciclo que foi iniciado lá no livro do Gênesis, certo? O livro do Apocalipse, como eu falei no começo, ele não é apenas o último livro da Bíblia, certo? Ele não tem um começo, meio e fim em si mesmo. Não é somente isso. Ele é também o fechamento de todas as Sagradas Escrituras, certo? É muito providencial fecharmos a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, a mitologia revelada com o livro do Apocalipse. Porque ele conversa, tá? Não só com os livros que nós podemos dizer assim, né, que São João se serviu, né, para educar a sua imaginação, para formar o seu imaginário, vamos dizer assim, né? Mas ele também conversa com toda essa linha histórica que foi criada com as Sagradas Escrituras, certo? O livro do Gênesis, ele começa com a criação. É muito bom a gente pegar esse paralelo, né, entre Gênesis e Apocalipse, porque eles conversam muito de perto, tá? Outros personagens que a gente viu ao decorrer do Depósito da Fé não aparecem aqui, certo? Não aparecem de forma direta, talvez nem de forma indireta, mas o tema tratado, ele é concluído, certo? De uma forma ou de outra, eles não ficam totalmente esquecidos, certo? Que aparecem aqui os anciãos, os justos, os mártires, os santos, né? Uma multidão, enfim, né? Do Antigo Testamento nós temos os 144 mil, né? Do Novo Testamento nós temos uma multidão que não se podia contar, porque o Apocalipse ele mostra coisas que eram, que são e que serão, vamos dizer assim, tá? Então, se nós, né, você e eu que estamos aqui, né, eu que estou gravando, você que está assistindo, se formos membros da cidade de Deus, queira Deus que o sejamos, a gente também está nesse bolo aqui, né, nessa multidão de povo que São João não foi capaz de contar, certo? E que paralelo é esse? Vamos diretamente lá, Gênesis 1 e 2, a criação do mundo. Deus viu que tudo era muito bom, né? Deus foi criando as coisas para, por fim, colocar o ser humano lá no meio e dar a ele o poder de dar nome às coisas, certo? Aqui no Apocalipse, nós vemos que vaidade das vaidades, né? Tudo é fugaz, tudo passa, inclusive esse mundo material, tão belo, tão harmônico, tão perfeito, ele recebe os flagelos no livro do Apocalipse. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 da terra, 1/3 do mar, né? Tudo recebe os flagelos, as penas, uma certa destruição. E aí no final vem novos céus e nova terra. O que acontece? Apesar desse mundo ser tão belo, ser obra das mãos de Deus, ele também passará. Ele não é a nossa meta, certo? O livro do Apocalipse mostra isso pra gente. E aí existem discussões até hoje entre religiões, né? Dentro da Igreja Católica, até onde eu sei, isso é unânime, que o paraíso será celeste, será algo que ainda nós não temos conhecimento, algo que a gente é incapaz de pensar, certo? O que será o mundo futuro. Mas existem discussões entre religiões de que o paraíso vai ser aqui ou não, né? Aqui vai ser destruído ou não vai, aqui vai ser renovado ou não. Enfim, o livro do Apocalipse mostra pra gente que não interessa onde será, interessa saber que este mundo material, apesar de tão grandioso, apesar de obra de Deus, ele passará, ele não é a meta, ele não é o fim, certo? Ele pode muito bem ser totalmente destruído. Pode sim. Se vai ser, não sabemos. Mas pode, tá? Porque o que nos interessa é o novo céus e nova terra, tá? Então existe esse paralelo. Mas também
Aparece um personagem inusitado no Gênesis, que é a serpente, né, o diabo e Satanás, o tentador. No Apocalipse, esta antiga serpente agora é um dragão, de 7 cabeças e 10 chifres. É como se, no Gênesis, ele tomasse uma forma sutil, certo? Apesar de peçonhenta, né? Porém sutil. No jardim, talvez é possível que surja uma serpente sem que as pessoas percebam, tá? Agora aqui é impossível aparecer um dragão sem que as pessoas percebam, tá? Ele vem com tudo, ele mostra quem ele é e a que veio, certo? Ele e os seus sequazes, as duas feras. Existe um casal que foi criado no princípio para crescer e multiplicar, para um ser complemento do outro. Adão e Eva, o Ish e a Ishá, certo? O homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus e do mundo material. No Apocalipse nós vemos um grande soldado, um grande cavaleiro, guerreiro, né, que é rei, que é muitas coisas, né? Ele aparece em sua glória no começo, ele aparece montado numa nuvem, com a foice na mão, aparece também montado num cavalo, seguido de uma multidão de cavaleiros, certo? Mostrando que aquilo que Jesus falou para Pilatos é verdade, o reino dele não é desse mundo, porque se o reino dele fosse desse mundo, os seus soldados não iriam deixar que aquilo acontecesse com ele, viriam legiões e legiões de soldados para resgatá-lo, certo? Essas legiões que são mostradas no Apocalipse. E uma noiva para ele, uma complementar perfeita, onde todas as anteriores eram apenas imagem desta, certo? E é interessante que a noiva de Cristo, ela não é uma mulher de carne e osso. Ela é a personificação de uma realidade, é a Nova Jerusalém. Essa é a noiva de Cristo, certo? Enquanto que a sua parte humana, a complementar de parte humana, é a sua mãe, certo? E a parte esponsal, a parte esposa, a parte que se une a ele, é a personificação de uma cidade, é a Jerusalém, certo? A Jerusalém celeste, a cidade santa, mostram um homem pleno, o Adão em sua plenitude e a Eva em sua plenitude, tá? Então existem esses paralelos que a gente pode ir fazendo na medida que vamos fazendo a leitura, tá? De um com o outro. Temos também o jardim onde o homem foi colocado. Deus construiu um jardim, Deus produziu um jardim e colocou o homem para tomar conta de tudo. Aqui, no livro do Apocalipse, nós não temos um jardim. Nós também não temos uma cidade tal como feita pelas mãos do homem. Nós não temos também um deserto onde o homem peregrina. Nós temos a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela é uma espécie de palácio real. Ela não é simplesmente uma nova cidade. Ela não é um templo. A gente vai ver aqui, não tem templo na Nova Jerusalém. Ela é uma espécie de palácio. E o palácio tem o seu paraíso, né? Que o paraíso é o jardim de um rei. Então, o jardim ele foi restaurado, mas não apenas o jardim. Existe uma espécie de civilização, certo? Houve um upgrade aqui, tá? Deus não vai nos dar de volta somente aquilo que perdemos. Ele vai nos dar muito mais, certo? Por isso que a imagem da cidade santa de Jerusalém com um jardim, com um paraíso, que é o jardim de um rei, certo? É superior à imagem apenas do jardim do Éden, do jardim das delícias. Enquanto nós tínhamos frutos em abundância o tempo todo, né? Alimento para todas as épocas, tá? Uma infinidade de animais e de plantas no Éden, nós temos agora, na Nova Jerusalém, não só isso, né? Porque há a descrição do momento em que existem árvores frutíferas que dão fruto durante todo o ano, certo? Que suas folhas servem de remédio, um paralelo ali com o templo na visão de Ezequiel. Mas existe uma civilização nessa cidade, certo? É uma cidade santa. O homem não está simplesmente jogado no jardim.
ele está agora civilizado, certo? Existe hierarquia, existe diálogo, existe uma sociedade santa, tá? E o que é interessante, aquilo que a gente viu também, né? O povo queria um rei. O povo teve juízes, o povo teve profetas, o povo pediu a Deus um rei, e Deus falou, eu já sou o rei de vocês, para que vocês querem um rei? Não vai dar certo esse negócio. Não, queremos o rei, pronto. Deus deu um rei para o povo. Então o povo teve profetas, juízes, reis, sacerdotes, constituídos pelo próprio Deus, certo? E todos estes carregavam um aspecto daquilo que seria a Jerusalém Celeste. Daquilo que estava, daquilo que vai acontecer na Jerusalém Celeste. Porque Cristo é este sacerdote. Cristo é o verdadeiro sacerdote. Cristo é o verdadeiro rei. Certo? Cristo é o profeta. Cristo é o juiz. Na Cidade Santa nós teremos a excelência de todas essas coisas que foram fragmentadas e tipológicas. Certo? Daquilo que será o Jesus Cristo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Amém, o Alfa e o Ômega. Tudo isso contido numa única pessoa, que é Jesus Cristo. Mas vamos passar, né, pelos símbolos que estão aqui nos capítulos. E o primeiro deles é a Babilônia. A imagem da prostituta Babilônia, que está sentada numa fera, vestida com vestes púrpura, né? Cadê? Isso, vestida de púrpura e escarlate, toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies de sua prostituição. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquela imagem da sucubus, né? Que tem, né, essa ideia de colher a imundície da sua prostituição, vamos dizer assim. Né? Então está ali dentro do cálice dessa Babilônia. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aqui é a imagem, a personificação da cidade dos homens, certo? Enquanto Jerusalém é a imagem da cidade de Deus, esta aqui é a imagem da cidade dos homens, Babilônia. E, claro, existe uma rincha entre os babilônios e o povo judeu, né? E essa rincha perdurou até se transformar em símbolo. Não significa que é somente o povo que habitava lá, naquele território, certo? Babilônico. Mas tudo aquilo que aquela civilização representa e faz é uma espécie de imagem de toda a abominação perpétua, tá? De todas as civilizações. E o que é interessante, Babilônia era uma grande cidade, era uma grande civilização, um grande povo, certo? Que tinha sua cultura, que tinha seus guerreiros, etc. Mas que fazia arruaça no território vizinho. Fazia arruaça, né? Queria dominar todo mundo. Aprisionou o povo de Deus, certo? E tinha uma cultura pagã. Os deuses pagãos, sua mitologia, sua cultura, certo? Seus ídolos, vamos usar a linguagem bíblica, né? Seus ídolos. Então tudo aquilo que se tem em Babilônia é a imagem da cidade dos homens, certo? Uma grande civilização, um grande povo próspero, tá? Abominável no sentido de prostituições mesmo, abominável no sentido de aprisionar o território vizinho, de aprisionar o povo de Deus, de ter seus ídolos, certo? De não ter o verdadeiro Deus nesse sentido. Todas essas coisas são características daqueles que pertencem à cidade dos homens. Tá? E a imagem dela, como a imagem de prostituta, significa que ela não tem comunhão com Deus. Vamos lembrar de Oola e Ooliba, certo? Do livro de Ezequiel. Acho que é Ezequiel agora, me fugiu a memória. Acho que é de Ezequiel mesmo, que a gente viu aqui, tá? No Depósito da Fé. Oola e Ooliba. A cidade, o mundo material, é sempre personificado por uma mulher, porque ela deve estar em comunhão com o Espírito, com o Pai e Espírito, certo? O mundo, mulher e o Pai e Espírito. E quando não há essa comunhão,
quando ela rejeita essa comunhão, ela se torna prostituta, porque ela se une a coisas mais baixas, a coisas inferiores, aos reis da terra. Certo? Por isso que tem esta imagem, essa conotação pejorativa, pesada, porque falta comunhão com aquele que realmente é capaz de preencher o seu amor, que é capaz de dar a ela aquilo que ela precisa para ser uma grande civilização, não só para o mundo, não só diante do mundo, mas diante de Deus, como a Jerusalém Celeste, certo? E vestida de púrpura, né, e escarlate, cores vermelhas, o vermelho do sangue, da guerra, da ação propriamente, né, o vermelho da paixão desenfreada, certo? As joias, a beleza terrena que puxa ela para baixo, que pesa o seu corpo. Né? Ela está montada numa fera, está montada numa dessas feras, numa dessas bestas que são símbolo do tentador, certo? Os sequazes do dragão. Quer dizer, ela está sendo guiada por ele. Ela está sendo guiada por ele. É ele quem a carrega em suas costas, porque ele é quem a conduz. E aí lá na frente vai dizer que ela tinha na boca também o sangue dos mártires, daqueles que morreram por Cristo. Enfim, tá por aqui que diz isso. E eu fiquei assim, poxa, ela tá cheia, ela bebeu, né, o sangue deles. Por que isso? Porque ela é quem causou o martírio. Ela é quem causou o sofrimento ao povo de Deus. Então, não quer dizer que ela se nutre daquilo. Não. Quer dizer que ela se embriaga daquilo. Certo? Ela se regozija nessa maldade. Ela se alimenta disso não para se nutrir do martírio dos santos. Não. Mas para abominar, para causar uma abominação. Porque é ela quem provoca a morte dos santos. Certo? É um gozo pelo sofrimento deles. Então ela tem essa imagem, e aí depois vem o grande anúncio, né? Caiu Babilônia, a grande, tornou-se antro de demônios, abrigo de todo espírito impuro, abrigo de toda ave impura e abrigo de toda fera impura e odiosa. Pois do vinho do furor de sua prostituição beberam todas as nações, e com ela se prostituíram os reis da terra, e comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo fastoso. Né? Então parece que não é uma queda, né? Está todo mundo ali, né, se aproveitando disso, mas ela caiu, ela, a Babilônia, a cidade dos homens, caiu na esparrela, né? Como na história de Ola e Oliba, acho que é Oola, que é a primeira que cai na esparrela também, né? Na mão dos reis e aí até morta por eles. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: saí dela, ó meu povo, para não vos associar aos seus pecados e não receber de suas pragas. Saí dela, ó meu povo. Saí dela. Isso aqui é um chamado para nós. Tá? Saí dela, ó meu povo. Saí de Babilônia. Saí dela para que as pragas e os flagelos que cairão sobre ela não recaiam sobre nós também. Né? É um chamado para a gente despertar. Despertar. Certo? E aí em seguida vem o júbilo no céu, a alegria de ver que a Jerusalém vem vindo, a glória do Cordeiro, certo? Resplandece, o Cristo vem montado num cavalo para se casar como um noivo coroado, tá? E é interessante que aqui São João, ou o autor do Apocalipse, que seja, né, mas a estrutura aqui de São João é a mesma, né, repete o que está lá no prólogo do Evangelho. Qual é o nome desse cavaleiro? A gente não vê o nome dele sendo citado aqui, mas ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus, de Verbo de Deus, certo? No Apocalipse 19:13, ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é um livro. A Palavra de Deus é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. O verbo é a palavra que sai da boca de Deus, o verbo criador, o poder criador de Deus, que Deus cria falando, né? O logos, o sentido, aquele que
é o logos imaginado e buscado pela inteligência humana, pela filosofia grega, que estava em abundância na época, né, em que São João escreveu os seus escritos. A filosofia grega era algo grandioso e ela buscava o logos, o sentido das coisas, a compreensão da verdade. Esse logos buscado pelos filósofos, ele se fez carne. Ele veio habitar entre nós. Ele é aquele que governará as nações com cetro de ferro. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E aí se repete aquela imagem, né, de luzes que saem dos olhos. Né, tudo aquilo que é falado, né, governará as nações com cetro de ferro, que foi dito em Apocalipse 12, é dito aqui mais uma vez. Né, de sua boca sai uma espada afiada para golpear as nações. Vestido de roupas de linho branco e puro, montado num cavalo branco. Há muitos diademas sobre sua cabeça, né? Uma realeza perene e perpétua. Essa é a imagem do Cordeiro de Deus. Né? E os anjos estão chamando, venham, bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Né? Convidando. E que banquete de núpcias é esse? Né? Quais são as núpcias do Cordeiro? Que festa de casamento é essa do Cordeiro? O casamento com a Nova Jerusalém. Né? E aí tem o reinado de 1000 anos, é citado. Né? 1000 é um número gigantesco e arredondado para dizer que é um reinado perene, é um reinado perpétuo, tá? De um tempo que nós não somos capazes de contar. E tem um momento em que é dito também que os filhos de Babilônia, vamos dizer assim, os réprobos, serão condenados na segunda morte. E o que é a segunda morte? O lago de fogo. É um sofrimento perpétuo. É a geena, certo? E em que os justos serão resgatados para essa morada nova, a Nova Jerusalém. E, como eu falei, né, a Nova Jerusalém ela tem uma imagem um pouco parecida do Templo de Ezequiel. Tem 4 lados, tem 12 portas, né, 3 de cada lado. E aí tem o alicerce e as portas. Né, as portas com os nomes das 12 tribos, os alicerces com os nomes dos 12 apóstolos. Né, todos os símbolos estão amarrados aqui, estão presentes aqui. As joias preciosas que são usadas nas vestes dos sacerdotes estão aqui também presentes, né, nas muralhas da Nova Jerusalém. Ela é feita de pedra de jaspe, é isso mesmo? Cadê? Isso, jaspe cristalino. O jaspe é uma pedra avermelhada, certo? Eu acho que eu já mandei uma imagem de jaspe em algum momento lá no grupo de WhatsApp, certo? O jaspe é uma pedra vermelha, mas é um vermelho denso, opaco, tá? Se ele diz que é de jaspe cristalino, é um vermelho fogo, mas transparente. A Cidade Santa, ela tem toda essa beleza, essa grandiosidade, essa multicor, certo? É feita de ouro também. E ela vem como uma noiva, ela desce do céu vestida como uma noiva para o casamento. E aqui no versículo 22, no capítulo 21, versículo 22 diz assim: não vi santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então não precisa mais de santuário, porque o santuário, a prática da religião, ela tem uma função. A função. Qual é a função do santuário? Em resumo, qual é a função lá do livro do Levítico que a gente viu, né? Do santuário, da religião que é constituída por Deus, que é revelada por Deus, tá? Nos conduzir a essa Nova Jerusalém. Nos conduzir. No céu, no paraíso celeste, não haverá religião. Não estou dizendo, não é um discurso aqui, pelo amor de Deus, gente. Não estou fazendo um discurso aqui, né, ecumênico ao extremo, tolo, tá? Não estou fazendo isso, não estou falando isso. Estou dizendo que Deus revelou a religião, está lá no livro do Levítico. Jesus vem fazer novas todas as coisas, não vem abolir a lei, mas levar lá à perfeição. Então Jesus Cristo, ele cria um corpo religioso, certo? Revelado. E aí nós estamos nesse corpo religioso revelado, certo? Nós temos os sacramentos.
Mas tudo isso é meta, é caminho, é peregrinação. Na Nova Jerusalém não haverá santuário, porque se cumpriu a meta. Nós estamos no tempo da religião. Tá? O tempo da religião é o tempo deste mundo. É o tempo deste mundo. Não haverá sacramentos no céu. Não haverá. Não é? Qual será a necessidade do sacramento da confissão se não haverá mais pecado? Seu pecado será extirpado, será extinto. Qual a necessidade? Certo? Qual a necessidade do sacramento do batismo se todos serão, de fato, filhos de Deus? Mais do que aquilo que a gente consegue imaginar aqui. Porque, vai dizer São Paulo, já se manifestou aquilo que somos, mas ainda não se manifestou aquilo que seremos no céu, no paraíso. Tá? Então, qual a necessidade disso? Qual a necessidade da Eucaristia se no céu nós seremos, de fato, um com Cristo? Plenamente. Haverá esse matrimônio entre Jesus e a Nova Jerusalém, entre a Cidade Santa. E o que é a Nova Jerusalém, se não os seus membros? Porque Cristo não vai se casar com paredes, com alicerce, com tijolos, com blocos, com pedras preciosas. Não é? Não. O casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém é a união perfeita entre ele e o seu povo. É a união plena, perfeita. É o conhecimento, é o pleno conhecimento de Deus. Né? Conhecer, biblicamente, é o que? Ter essa união perfeita, onde um conhece o outro em sua totalidade, em sua nudez original, em sua inocência original. E tem uma plena comunhão, uma plena união, uma união verdadeira, que a morte agora não é mais capaz de separar. Nada é capaz de separar. Certo? Esse é o sentido de todas as coisas. Então não haverá santuário, porque não haverá religiosidade, não haverá religião. Mas é claro, Deus é o seu próprio santuário. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário, são o santuário dessa Jerusalém. Então é óbvio que o aspecto de adoração haverá. Como? Nós não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Certo? A gente pode especular algumas coisas, que, por exemplo, a natureza ela proclama a glória de Deus. Em algum aspecto, esses pássaros que estão cantando, não sei se está dando para vocês ouvirem aí, certo? Eles estão em comunhão harmônica com toda a criação e estão louvando a Deus com a sua própria existência, certo? Há algum aspecto disso nós teremos, pelo simples fato de existirmos e de estarmos lá, nós estaremos louvando a Deus com a nossa existência. Certo? Mas como que isso vai se dar em plena consciência humana? Porque os pássaros, eles não têm consciência do que estão fazendo. Eles não têm consciência de que estão louvando a Deus com a sua existência. Não. Mas a inteligência humana, como que ela vai conseguir compreender essa realidade? Tá entendendo que é um negócio difícil? Né? Os anjos, eles estão a serviço de Deus. Mas e aqueles que das hierarquias superiores que não vêm até os homens, vamos dizer assim. Que existem 9 hierarquias angélicas, e aqueles que estão a serviço, né, que vêm nos ajudar, os anjos da guarda, os principados, né, são apenas 3 hierarquias das 9, tem 3 que não saem do céu, vamos dizer assim, né, no dizer dos teólogos, né, de São Dionísio Areopagita, Santo Tomás de Aquino, etc. O que eles fazem? Certo? A gente não sabe, a gente não tem como saber. A gente pode especular um pouco, né? Tem um livro aqui, né? É esse aqui, escurinho aqui. O Homem e a Eternidade, do Padre Garrigou Lagrange, onde ele faz meditações sobre a realidade da morte, do julgamento, do inferno, do purgatório e do paraíso. E nessas reflexões, ele traz alguns elementos para a gente tentar especular, para a gente tentar imaginar, porque o inferno é mais fácil da gente conseguir compreender, certo? O purgatório também, mas o paraíso é algo que a nossa inteligência humana não consegue imaginar. Tá? Essas figuras que são colocadas aqui, essas pinturas que são colocadas aqui no Museu de São João, no Museu do Apocalipse, são para a gente começar a especular alguma coisa, para a gente compreender alguma coisa, mas visualizar praticamente impossível. Na Divina Comédia de Dante, esse aqui, ó, na Divina Comédia,
Dante Alighieri, ele passa pelos círculos do inferno, ele desce os infernos, ele sobe a montanha do purgatório, mas quando ele chega no paraíso, parece chato. O livro parece chato. Né? Parece que, beleza, né? O inferno é tão mais legal, é tão cheio de imagens, é tão cheio de coisas assim pra gente imaginar, é tão mais bem feito, mais bem acabado, porque está mais perto da gente. Né? Está mais perto da gente. O paraíso ele está muito distante. Mas isso não é para nos confundir, gente, pelo amor de Deus. É porque nossa inteligência humana realmente não é capaz de compreender. São coisas que os olhos não viram, o coração nunca sentiu, vai dizer São Pedro, né? Em suas cartas. Né? Os olhos nunca viram, o coração do homem nunca sentiu. Aquilo que está reservado para nós. Mas o que nós sabemos do paraíso? É que será bom e será perpétuo. Quer dizer, todo esse desejo e esse anseio do ser humano de felicidade, de conforto, de satisfação, de prazer, tudo isso vai ser saciado, vai ser realizado para sempre. Sem enjoar, sem acabar. É isso que nós sabemos, que será bom e será para sempre. Se vai ser bom, é óbvio que aquilo que é bom aqui nesse mundo vai continuar sendo bom no outro. Né? Mas o que de fato é bom? Não estou dizendo das coisas que nos dão prazer, mas o prazer em si. Certo? Um prazer que não se acaba, um prazer perpétuo e um prazer que não enjoa. Vamos dizer assim. Certo? Então, o paraíso vai ser bom e para sempre. Enfim, a gente poderia, né, fazer um estudo ou da Divina Comédia, do Padre Garrigou, mas fica aí essas dicas para vocês, certo? O Homem e a Eternidade, do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, e a Divina Comédia de Dante Alighieri. Para a gente aprofundar, para vocês se aprofundarem, né, quem tiver interesse nessas imagens, com uma parte literária, mais imaginativa mesmo, né, mais imagética, e o outro mais teológica, tá? Que é do Padre Garrigou. Mas não é difícil não, tá? O Padre Garrigou, ele tem ele é subestimado por aqueles que não leem, vamos dizer assim, tá? Que parece ser uma teologia difícil, é teologia densa mesmo, tá? Mas não é difícil de compreender, não é difícil, né? Pelo menos eu que já li, foram o quê? 3 livros do Padre Garrigou? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo, mas li 3 livros. Né? Tive uma dificuldadezinha aqui, outra ali, mas consegui entender. E eu não sou um grande intelectual para dizer assim, não, se ele entendeu, quer dizer que eu não vou entender. Não, gente, pelo amor de Deus, se eu entendi, qualquer um entende. Tá? Tem 2 daqui, né, que é a Mãe de Salvador, Nossa Vida Interior, e esse O Homem e a Eternidade, e tem um outro que eu li as 3 vias, as 3 conversões. A questão do alfa e do ômega também, é interessante eu trazer isso aqui, porque é evidente, muitos de vocês devem saber, né, que alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Né? Quando Deus diz que ele é o alfa e o ômega, ele ainda é redundante. Ele diz, sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está aqui em Apocalipse 22, 13. Certo? 22, 13. Mas o que isso significa? Não é simplesmente ser o primeiro e o último. Alfa, e a própria palavra alfabeto, são as 2 primeiras letras do alfabeto grego, o alfa e o beta. O beta, né? Beta é hebraico, né? Alfa e o beta, alfabeto. Mas alfa não é simplesmente o princípio, não é só o começo do alfabeto, certo? Ele é redondo assim, né? A letra antiga é um círculo fechado. E ele começa na lateral e termina também na lateral. É um círculo fechado. O ômega ele é o círculo aberto para baixo. Quando Deus diz que ele é o primeiro e o último, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, ele está dizendo que ele é o todo. Ele é o todo. Ele abarca tudo. Toda a realidade está dentro dele, vamos dizer assim, certo? Porque ele abarca tudo. Ele é a razão e o fim de todas as coisas. Né?
O alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim, não é? Mas ele não é simples, não é só isso, ele é mais do que isso. Ele é o círculo fechado, certo? E é o círculo aberto. Quer dizer, ele é a realidade una, completa, perfeita. E é a realidade que se abre, que se doa. Tá? Então, ele é um em si mesmo. Ele é uno. Ele é independente, ele não precisa de mais nada. Ele é independente, ele é o único que pode dizer eu sou, com propriedade e simplesmente não precisa mais de nada, está completo. Mas ele é aquele que também que se abre. E é interessante que o ômega ele é aberto para baixo, tá? Porque ele se doa, ele se derrama. Então tudo aquilo que é e que pode dizer que é, por exemplo, né, sei lá, tenho aqui uma Bíblia. Eu posso dizer que essa Bíblia, ela é de verdade, tá? Isso aqui é uma Bíblia, tá? Esses pássaros que estão cantando, eles são de fato, são de verdade. Não é um som que ecoa sem nada, não, ele é alguma coisa, tá? E eu tenho plena certeza de que tem realmente um pássaro que está emitindo esse som. O som não está vindo do nada, do além, não é? Eu que estou aqui gravando o vídeo, você que está aí assistindo, não é? A gente pode dizer com essa propriedade que nós somos. Mas por quê? Porque nós recebemos o ser de algo que se doou, que se deu, que se abriu. Certo? E esse abrir-se é quando Deus diz, faça-se. E sai de Deus uma voz. Não quer dizer que Deus abriu a boca e falou, porque Deus é puro espírito, né? Deus é imaterial, Deus Pai. Mas é Ele que se doa e cria a realidade. Certo? Então ele é o alfa e o ômega. Ele é a totalidade. Ele é a razão e a meta de todas as coisas. Ele é aquele que se doa e que faz tudo. E é aquele que amarra, que fecha tudo. Certo? Isso é muito, muito legal, muito interessante, né? Então, quando Deus fala também que Ele é o Amém, Amém significa assim seja, vamos dizer assim, mas não existe uma tradução literal da palavra Amém, tá? Ele é o Amém, Ele é a confirmação plena. Ele é a meta da fé, porque a fé diz eu creio, mas eu creio em quê? Certo? Eu creio no Amém, eu creio na confirmação, certo? Naquele que é a chancela de realidade, a marca de verdade, de realidade das coisas é o Amém, é o Jesus Cristo, tá? E algumas outras coisas que a gente pode refletir também a partir disso. Bem, então, eu acho que é isso que eu tinha para comentar. É evidente que eu vou até falar disso no próximo vídeo, né, no vídeo de conclusão do Depósito da Fé, mas já adianto, porque vocês sabem que eu converso demais. É evidente que eu poderia ter feito reflexões muito mais profundas, muito mais detalhadas, com uma riqueza, né, desses símbolos aqui, mas a gente demoraria um tempo enorme. Né? Eu julgo que de março do ano passado até agora, nós vimos aí, né, nós estamos concluindo agora esse programa que foi definido, né? Digo para vocês que foi definido desde o ano anterior, certo? Finalzinho de 2024 eu já estava planejando tudo isso que eu ia fazer em 2025 e agora com muita alegria estou concluindo. Estou concluindo aqui agora, né? Claro, estou gravando ainda, vou editar o vídeo, vou mandar lá para vocês, né? Mas se você está assistindo é porque eu consegui, né? Porque eu consegui de fato. E estou muito feliz por isso. Mas é claro que se a gente fosse passar, né? Se eu pegasse cada um dos livros para analisar com a riqueza de detalhes que merece, pegar símbolo por símbolo para a gente dissecar aqui, de março até agora, nós não teríamos visto mais do que 4, 5 livros. Eu tenho certeza disso. Só o Gênesis, eu faço assim uma estimativa de que para eu ler bem o Gênesis, para eu fazer uma análise profunda dele, eu demoraria uns 6 meses de aulas, tá? Uns 6 meses de aulas semanais. Só para ele. Então, daí vocês tiram, né, que o Apocalipse também demoraria mais ou menos isso. Né, mais ou menos uns 6 meses. Ele sozinho, o Apocalipse sozinho,
eu digo que em um ano dá para fazer um vídeo completo, né? Amarrando ele, trazendo referências de outros livros. Mas tendo visto outros livros, eu posso dizer que em uns 6 meses, 6, 7 meses, dá para ler o Apocalipse com uma profundidade, com uma riqueza de detalhes. Mas enfim, né, eu vou falar melhor sobre essas questões e algumas outras questões no vídeo de conclusão do Depósito da Fé, que eu pretendo lançar ainda esta semana, tá? Então talvez depois de amanhã o vídeo já esteja aqui no ar. Fiquem atentos, tá? Então, é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia daqui do YouTube. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante, certo? E mande para o seu amigo, aquele seu amigo que acha legal o Apocalipse, ou que precisa conhecer melhor o Apocalipse, ou que tem medo de ler o Apocalipse, certo? Manda esses vídeos para ele, tá certo? Então é isso, um abraço e espero você no vídeo de conclusão do Depósito da Fé. Até lá!